Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande me dirigir a cada um e cada uma de vocês, nossas famílias, que estão nesse período ainda, continua nesta, nesse sistema de remoto, nesse sistema de distanciamento social, tá certo? A nossa escola Asa Branca, a cada ano, ela planeja alguns momentos com as famílias. Momentos estes, alguns desses, que são as formações. No entanto, desde o ano passado, quando iniciou a pandemia, todas essas formações foram canceladas. A gente sabe por que não podemos, não devemos, de fato, nos encontrar para aglomerar e correr o risco de contaminação. Porém, este ano de 2021, nós agora tivemos uma conversa com a equipe e nós tínhamos planejado, já prevendo uma possível volta, tínhamos planejado que nesse primeiro semestre nós teríamos um encontro de formação sobre as questões ambientais. Todos nós sabemos que a questão do meio ambiente é uma questão muito séria e é de responsabilidade de cada um de nós. Portanto, todos nós devemos nos preocupar e procurar nos informar cada vez mais sobre os problemas que estão acontecendo e as soluções que podemos dar aos problemas, certo? Dito isto, e, e mesmo com esse sistema de aulas remotas ainda continuando, ainda não é possível a gente nos encontrarmos, nós resolvemos fazermos esta formação através deste vídeo que eu espero que vai chegar até você e que vocês é, assistam até o final, tá bom? Então, neste vídeo, nós iremos trabalhar exatamente essa temática que é o meio ambiente, que não é só com as crianças que a gente trabalha, mas o meio ambiente, como disse lá no início, é responsabilidade de cada um de nós, tá certo? Então nós vamos fazer uma espécie de palestra sobre essas questões ambientais, não vai ser grande não, e eu espero que você continue ainda online aí para assistir a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as nossas imagens aqui que eu escolhi para trabalhar então com vocês, tá certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, meio ambiente, responsabilidade de todos. Esse foi o tema que a gente escolheu para trabalhar com vocês. Por que isso? Porque todos nós vivemos em um ambiente. Nós dependemos do meio ambiente. Portanto, é responsabilidade de cada um de nós lutarmos para que esse ambiente seja saudável, que é exatamente o que nós iremos trabalhar aqui. Uma espécie de conceito. Meio ambiente é o conjunto, ou seja, é tudo. São as forças e as condições que cercam e influenciam os seres vivos e as coisas em geral. Dito isso, tudo que está ao nosso redor pertence ao meio ambiente. O ar que respiramos, a chuva, as águas dos rios, as águas das fontes naturais, como os olhos d'água, as árvores, os pássaros, os insetos, a própria terra como um todo. Enfim, é o conjunto, é tudo. E aí a gente, quando diz tudo pertence ao meio ambiente, nós devemos aprender que cada uma dessas coisas é muito importante. E não podemos esquecer do livro de Gênesis, da criação, toda a história da criação. Deus, antes de criar o ser humano, criou, nos dias anteriores, criou o universo, criou a luz, criou as águas, né? Separou a água da terra, e aí criou as plantas, criou os animais marinhos, os animais terrestres, e só por último, que estava tudo pronto, ou seja, o paraíso já estava constituído, é que ele resolve então colocar aí a figura do homem e da mulher para cuidar. Não esqueçam desta palavra.
para cuidar do paraíso. Então, é responsabilidade de cada um de nós cuidar de tudo que nos cerca do meio ambiente. Então, ambiente saudável, o que é isso? É todos nós mesmos, temos o direito de viver em um ambiente saudável e agradável. Respirar um bom ar, beber uma água pura, passear em lugares com paisagens bonitas, os bosques, né? Apreciar os monumentos naturais e também os monumentos culturais. Naturais são aqueles, por exemplo, o Morro do Gritador é um monumento natural, foi criado pela natureza. E os culturais são aqueles que foram feitos pelos homens. Por exemplo, o Portal da Cidade é um monumento cultural, certo? Os museus, essas coisas. E defender esses direitos é um dever de cidadania de cada um de nós, certo? Se nós temos um monumento natural, é obrigação nossa de preservá-lo. Dá muita tristeza, por exemplo, quando nós vamos numa cachoeira, que é um monumento natural, bonito, e aí a gente encontra lá cheio de lixo, as paredes das rochas, das pedras, pichadas, escritas. Isso é desrespeito à criação de Deus. Muito desrespeito. E agora? Nós vamos trabalhar a partir de agora o que é que está acontecendo com o meio ambiente. As imagens, por si só, elas já nos dizem muitas coisas. Mas a primeira principal coisa que a gente precisa entender é que quando a história do paraíso, né, quando Deus criou o Jardim do Éden, estava tudo uma perfeição. Era tudo muito bonito, era tudo perfeito. A introdução de Adão e Eva, ou seja, dos primeiros seres humanos, naquele ambiente, poderá ter sido uma espécie de intervenção ruim, entre aspas, na questão do meio ambiente. Mas, porém, a questão do ser humano foi colocado no Jardim do Éden como pertencente ao meio ambiente. Por isso, Deus diz, guardai-o, certo? Porque nós fazemos parte do meio ambiente. O problema é que de lá para cá, todos nós sabemos que o mundo cresceu bastante em termos de números de habitantes, números de pessoas. Foram criando as cidades e aí foram tendo aglomerações demais. Então, essas aglomerações, onde morava, por exemplo, no Brasil, antes de 1500, nós já tínhamos muitas pessoas morando aqui. As comunidades dos povos tradicionais, os indígenas, certo? No entanto, as comunidades dos povos tradicionais trabalhavam em harmonia com o meio ambiente. Até hoje, as tribos indígenas trabalham em harmonia com o meio ambiente, na defesa das árvores, na defesa das águas, na defesa dos animais. Eles vivem da caça e da pesca, mas não é de forma predadora, ou seja, a caça e a pesca entre eles é para a sobrevivência, obviamente, mas isso não causa um impacto grande ao meio ambiente. Eles não vão desmatar, eles não vão queimar, por exemplo. Porém, isso mudou bastante com o aumento das grandes cidades, das populações. Então, onde moravam algumas famílias que consumiam um pouquinho de água, que produziam um pouco de lixo, um pouquinho só, agora moram nas cidades centenas de milhares de famílias. Aqui, por exemplo, em Pedro II, nós temos mais ou menos 40 mil pessoas vivendo. Então, 40 mil pessoas exige uma quantidade de água enorme. Produz uma quantidade de lixo enorme, certo? Teve que desmatar grandes quantidades de árvores, de áreas de mata nativa para construir as casas, para construir os monumentos, enfim. Isso tudo causou um impacto.
E toda essa aglomeração de pessoas produz muito lixo e produz também os dejetos, que são os esgotos. Tudo isso causa um impacto muito grande. Ainda, um outro problema são com relação aos animais. Onde era a cidade, hoje, antigamente era mata. Hoje já não é mais, já não temos mais. Outro dia, por exemplo, tinha uma reportagem de um macaco, aqui em Pedro II, né, aqui no Santa Fé, de um macaco que estava invadindo as casas. Então, por que ele estava fazendo isso? Exatamente porque o ambiente natural dele havia diminuído. Então, se ele não tem mais onde morar, ele não tem mais a quantidade de comida que antes tinha disponível na natureza, ele vai, obviamente, procurar se alimentar de outras formas. Por isso ele veio para a cidade, tá certo? Mas isso mostra um desequilíbrio, um problema ambiental. Então nós temos as araras, por exemplo, o tamanduá, que a gente também conhece como mambira por aqui, que é um animal que as pessoas caçam demais. Temos os tatu. E eu queria chamar a atenção de vocês com relação às abelhas. Quando há um incêndio, quantas abelhas morrem? Todos os animais. Mas quantas abelhas? E as abelhas, elas têm um papel muito importante, que é a polinização das plantas. Se acabar as florestas, a vida humana, infelizmente, também vai junto. Não temos a possibilidade. Muitos problemas advindo disso aí vai acontecer. E as abelhas é a principal polinizadora, tá certo? Então, a gente tem que cuidar bastante com relação a isso. Tá? E aí um problema muito sério é a questão dos venenos, dos agrotóxicos, que muitas pessoas usam na agricultura e vai causar morte dos animais, sobretudo a morte das abelhas. Então, esse desequilíbrio com a retirada das florestas para a construção das cidades e de outras coisas, causa esse desequilíbrio nos habitat natural, que é os animais. Outra coisa que está acontecendo é a grande exploração dos recursos naturais, que passou a ser feita de forma muito intensa, muito mais intensa. Os indígenas eram populações que viviam numa grande área, por isso os indígenas ainda hoje defendem a demarcação de terras, porque eles precisam de muitas áreas para não causar um desequilíbrio, já que eles vivem da terra, das florestas, certo? Então eles não podem causar um desequilíbrio. Eles não podem aglomerar como nós fazemos nas nossas cidades. Então, hoje nós temos um desequilíbrio, a exploração da natureza, tá? Desmatam áreas muito grandes, não deixam as áreas de preservação ambiental, que é garantido por lei. E aí, isso tudo está causando muitos efeitos ruins, como, por exemplo, o aquecimento global, como, por exemplo, a diminuição das chuvas, como, por exemplo, os rios que estão secando, desaparecendo, tudo isso causado por isso, certo? Outro problema são os recursos não renováveis, como é o petróleo e a água, eles ameaçam escassear, ou seja, se acabar. O petróleo, a gente sabe que é uma coisa finita, um recurso finito. A água, até bem pouco tempo, se imaginava que era um recurso ilimitado ou infinito, que não se acabaria. Hoje nós pensamos diferente. Pode até ser que a água do planeta, já que 2/3 do nosso planeta é composto por água, quando a gente pensa dessa forma, a gente tem uma riqueza muito grande. Porém, nós sabemos que destes 2/3 de água, 97% são as águas dos mares, que além de estar longe da maioria da população, esta água é imprópria para o consumo porque são salgadas. E ainda tem a água das nuvens, enfim. A água doce, que é própria para o consumo humano, ela é bem pouquinha. Quando a gente observa, então, nesse sentido de 97% ser água salgada e apenas 2, alguma coisa por cento ser água doce, aí a gente tem um número bastante reduzido.
E com relação ao desmatamento e o aquecimento, e os efeitos do aquecimento global, do efeito estufa, essas águas doces, as fontes, estão diminuindo demais, certo? O nosso rio corrente é um exemplo disso, onde antes era um rio que durante as chuvas ele tinha bastante água, tinha poços que eram bem profundos. Hoje em dia tem anos que ele nem chega a correr água. Nós sabemos que todo esse leito onde está a cidade foi todo desmatado, foi dado espaço para as construções irregulares, inclusive. E ainda tem outro problema, que são os esgotos que são colocados lá no lixo, ou melhor, lá no rio. Então, tudo isso são problemas ambientais. Outro problema é a questão do desmatamento. O Brasil, por exemplo, nós temos visto nos noticiários, que está acelerando cada vez mais o desmatamento, sobretudo na região da Amazônia. Tudo por causa do dinheiro. Então, madeireiros, grandes empresas, grandes políticos também, que se usam das leis, se apoderam do poder público para tirar vantagens e explorar cada vez mais os recursos naturais, sobretudo a madeira. E as consequências de tudo isso que a gente já falou, sem contar outras coisas, as consequências indesejáveis, por exemplo, hoje nós temos o enfraquecimento do solo por causa do uso do agrotóxico, por causa das queimadas. Então, aquela primeira camada do solo, com incêndio, ela vai embora. Camada que levaram, às vezes, centenas de anos para se formar na crosta, que vai proteger a crosta terrestre, com uma só queimada, ela desaparece. A terra, para se recuperar, iria levar mais centenas de anos. Então, o solo, cada vez mais pobre, por causa das queimadas, do uso intensivo de veneno. A contaminação da água é outro problema. As águas, os esgotos estão descendo, os lixos. Por exemplo, nós temos vendo aí peixes morrendo nos rios. São notícias que a gente já está acostumado, de vez em quando, a ver esses problemas. As queimadas, como a gente já falava. E outro problema ainda, quando tem nas grandes cidades, é a questão da poluição, sobretudo pela queima dos combustíveis fósseis, a gasolina, o diesel, enfim. Isso causa, um carro passando numa rua, o impacto é pouco, mas centenas de carros rodando ao mesmo tempo numa cidade como Pedro II, ou centenas de milhares de carros rodando ao mesmo tempo, como na cidade de Teresina, ou São Paulo, ou outras, isso causa um efeito muito grande. Então, tudo isso gera uma má qualidade de vida das pessoas que estão nas cidades e aí afeta a nossa saúde, tanto a saúde física quanto a nossa saúde psicológica da população que estão nas cidades, certo? E ainda temos a questão do mito da reciclagem, que ele acabou estimulando mais consumo, a reciclagem infinita. Por conta da questão da produção do lixo, muitas pessoas, não, então vamos reciclar o lixo, vamos reciclar o plástico, vamos reciclar os vidros, vamos reciclar o alumínio e está tudo bem. Nós temos uma escritora francesa, Flore Belling. Ela escreveu um livro, eu traduzi aqui em francês, ou melhor, é em inglês o livro dela, mas eu traduzi aqui. O livro dele se chama Reciclagem, a Grande Enganação. Como a economia circular se tornou o álibi da indústria descartável. O que ela trabalha neste livro? Exatamente que por conta disso, não, vamos reciclar o lixo e aí está tudo bem. E por conta disso, criou-se na sociedade o mito de que podemos produzir lixo porque vai ser reciclado. E isso não é verdade. Basta ver que nós temos muito pouco a porcentagem dos dejetos, ou seja, dos lixos que é produzido, que vão para uma reciclagem, que tem uma destinação correta.
A grande maioria do lixo no Brasil, infelizmente, vão para os aterros sanitários, para os lixões, porque muitas cidades nem têm um aterro sanitário, como é o caso nosso de Pedro II. Então, os lixões, o acúmulo desse lixo, gera um problema seríssimo para o meio ambiente, gera um problema seríssimo para a população. Nós temos aqui, Pedro II, o lixão colocado numa área inadequada na cidade, muito próximo, a cidade foi crescendo, e o lixão hoje se encontra muito próximo das casas, certo? O chorume, ou seja, o líquido, quando você pega uma sacola na sua casa, você coloca um resto de comida e deixa ali uns 3 dias, você vai observar como aquilo já começa a gerar um líquido, né, apodrecido, com cheiro, um mau cheiro, e já começa a aparecer as larvas também. Imagina isso lá no lixão. Como é que não está? Isso se chama chorume, esse líquido do apodrecimento. Então imagina aquilo entrando dentro do chão. Vai até para as águas que nós consumimos, os nossos poços que está aqui na cidade espalhado. Então tudo isso gera contaminação. E o problema é que está colocado muito próximo da nossa cidade. Certo? Então o que essa autora diz? Deveríamos estar reduzindo a quantidade de coisas que consumimos e jogamos fora. A prioridade é a prevenção, ou seja, a diminuição do lixo na sua origem. Então, faça a sua parte. Diminua a questão de levar as sacolas para casa. Tá? Procure uma sacola de pano para poder, quando você for na feira, na rua, levar para poder trazer as mercadorias. Tá? Quando eu vou no mercadinho aqui, que é próximo da minha casa, vou comprar 1 quilo de açúcar, por exemplo. E o açúcar já vem num saco plástico. E aí ainda quer botar dentro de uma sacola plástica. Para quê? Eu digo, não, eu levo na mão, é pertinho. Ou quando é longe, eu coloco dentro de uma sacola que é reutilizável, que eu posso usar várias vezes em casa. Então, tudo isso são atitudes nossas que a gente precisa trabalhar. E a gente não pode ainda esquecer da questão da coleta seletiva, que aqui em Pedro II, infelizmente, não existe uma política para isso. Nossos lixos são colocados tudo junto. Tá? Restos orgânicos, plástico, vidro, até agora nós temos outro problema, até as máscaras que a gente utiliza, e aí as pessoas colocam no lixo, ou então a gente vê máscaras na rua. Gente, o risco de contaminação é grande. Agora você imagina os pobres das pessoas que trabalham na coleta de lixo, os nossos garis. Pensem na vida deles também. Quanto risco eles correm, né, de se perfurar, porque as pessoas colocam vidros no lixo, sem nenhuma cautela. Colocam seringas, restos de materiais hospitalares. E ainda tem a questão das máscaras que podem estar contaminadas com o vírus, com o coronavírus. Então, tudo isso a gente precisa aprender a cuidar, certo? E para ainda, já estamos quase terminando, nós vamos falar um pouco sobre os problemas locais nossos, que nós precisamos colaborar. E o lixo é a principal, eu acho que é um dos principais problemas ambientais da nossa cidade. Por exemplo, a questão da onde colocar o lixo. A gente vê hoje na nossa cidade, a gente vai dar uma passada na rua, quantos locais inadequados, inapropriados, que as pessoas jogam os lixos. Né? Os vizinhos, por exemplo, graças a Deus, já toma a iniciativa e coloca as plaquinhas, como essa que a gente está vendo aí nessa foto. Proibido jogar lixo, porque não aguenta mais o acúmulo do lixo lá. O outro problema ainda é com relação às pessoas não entenderem que tem um calendário que a empresa que faz a coleta passa.
os dias que ele passa, para que as pessoas coloquem o lixo exatamente naquele dia. Porque se a gente coloca o lixo, a gente escuta nas rádios muitas denúncias de pessoas que colocam o lixo depois que o carro passa. Aquele lixo vai ficar 2 dias, 3 dias naquele mesmo local. Os animais, como o cachorro, às vezes os porcos, vão rasgar, vão espalhar pela rua. Além de ficar feio a rua, causa problemas muito graves à nossa saúde humana. Então a gente precisa cuidar disso. Para terminar, nós temos essa charge. Olha o que a pessoa vê um homem todo cheio de lixo, com, né, um pneu na perna, outro, uma boia no pescoço, uma lata na cabeça, uma casca de banana no nariz. Enfim, o homem diz, você veio do lixão? E ele diz, não, vim da praia. Qual é a crítica disso tudo? É que tudo que nós produzimos vai para algum lugar. Se não vai para o lixão, se você coloca o seu lixo inapropriado, quando vem a chuva, vai para onde? Vai para o rio, vai para o açude, causa problemas de entupimento nos esgotos. Tá? Então, queridos e queridas, já finalizando aqui a nossa palestra sobre o meio ambiente, eu quero dizer minhas últimas palavras, minha mensagem final para vocês. Essa palestra foi por conta nós estamos no mês de junho e tem toda a discussão do dia 5 de junho, que é o dia do meio ambiente. Porém, meio ambiente é todo dia. Nós temos que cuidar cada dia do meio ambiente. Quando a gente vai para um país da Europa, por exemplo, você observa a questão da educação ambiental, que já é lá nas criancinhas, lá na escola. Você não vê uma criança pegar uma bala, descascar para comer aquela bala e jogar aquele papel no lixo, melhor, na rua, como a gente vê aqui. Aqui a gente vê as crianças comer um biscoito recheado e sem nenhum problema pega o saco e joga na rua. A gente vê uma criança pegar comer um salgadinho, que já é mal para a saúde, pega, come e joga o saco lá na rua. Gente, isso é falta de educação. Nós temos que ter consciência de que tudo isso são problemas, vai gerar problemas ambientais. E aí você, como mãe, como avó, como pai, como avô, como tio, como tia, enfim, como é que você está se preocupando e ensinando o seu filho, a sua filha, o seu neto, seu sobrinho, seu afilhado na questão ambiental? Nós, professores na escola, trabalhamos demais isso, mas isso só não resolve. As crianças veem em casa, eles precisam ver o exemplo de vocês. Então, vocês adultos, nós adultos, temos que cuidar nisso. O simples ato de eu pegar, comer um biscoito e jogar o saco na rua, eu estou educando as crianças dizendo que aquilo é certo. E não é, de forma alguma. Então, vamos nos policiar. Vamos preservar. Cuide da sua rua, cuide do seu lixo, cuide da sua casa. Tá bom? Esta é a mensagem que a Escola Asa Branca quer deixar para vocês. Eu espero, sinceramente, que a consciência ambiental tenha ficado no coração e na mente de cada uma de vocês. Tá bom? Até a nossa próxima. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que as vacinas agora que estão acelerando o processo de vacinação cada vez melhore e que a gente possa, se Deus quiser, nos encontrarmos, podermos fazer nossas capacitações e, sobretudo, as nossas aulas presenciais. Bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês.